E aí, galera, estamos ao vivo aqui. Muito obrigado aí a todo mundo aí que nos acompanha, que acompanha o trabalho do Patriotas pela Liberdade aqui no Instagram, as pessoas que vão aos nossos cursos, que vão às nossas manifestações, que vão aos nossos encontros. Hoje a gente vai fazer aqui uma live para falar sobre essa agenda globalista e o que nós podemos fazer para conter essa agenda globalista, né? E hoje a gente vai ter o convidado nosso, vai ser o André Barreto, ele já está aqui com a gente. Daqui a pouco ele vai entrar. E, e aí, ó, o André já daqui a pouco ele tá com a gente. E a gente tem que saber, né? Porque a gente está vivendo tempos que já não basta mais a gente ficar só naquela mesmice de falar as mesmas coisas. A gente precisa ir mais profundo, né? E aí, André? Fala, Tudo, Gabriel, tudo bem? tudo ótimo. Estamos aqui super animados, viu, com a sua presença. Imagina, é um prazer estar aqui. Porque a gente sabe aí todo o seu conhecimento, a gente vê na sua palestra do Jordan Peterson, né, que acho que foi o que te trouxe aí aos holofotes, né, do pessoal aí que se aprofunda, que estuda. E a gente vai falar hoje sobre a agenda globalista, né, que eu acho que é o grande tema hoje em dia, porque as pessoas estão despertando e vendo que não é uma coisa local, não é uma coisa que só acontece com no nosso próprio país, né? Essa pandemia acho que revelou isso para boa parte do público. Então, se você quiser se apresentar aí, fazer uma introdução do tema, fica à vontade, viu? Quero sim, agradeço aí, boa noite a todos aí, reiterando. Então, eu sou o André Assi Barreto, eu sou professor de filosofia, eu trabalho também aí com livros, né, com editora, tradução, edição e autor também, né? Sou autor de um livro aí sobre Jordan Peterson, que chama Entre a Ordem e o Caos, Compreendendo Jordan Peterson. E é curioso, assim, a gente debater esse tema hoje da agenda globalista, né? Eu estava agora há pouco numa outra live, num outro evento, falando sobre isso também. E nesse momento eu tô divulgando um curso, né? Não é sobre combate à agenda globalista, mas é sobre a origem do globalismo. Então, quem não me conhecer aí, tiver curiosidade, tiver interesse, pode ir no link da bio do meu perfil, vai encontrar mais detalhes lá, mas é um assunto assim que para mim é muito importante, muito relevante. E a gente também vai deixar o link do curso aqui na nossa live quando acabar. A gente super recomenda aí que as pessoas acessem, né? E se você pudesse dar um spoiler aí sobre a origem do globalismo para deixar o povo com vontade de acessar o link, você pode dar um spoiler aí pra gente. Certo, olha, vou dar a origem é que a gente tem, eu faço uma diferenciação assim, a origem no campo das ideias é a origem histórica, né? Mas a origem e no curso eu estou focado um pouco na origem no campo das ideias. No campo das ideias, o meu argumento no curso é que o globalismo se origina lá no Iluminismo com Kant. É o meu caminho ali. Então, a partir de Kant, né, que o pessoal, o grande crítico aí de tudo, né, que tudo deve ser criticado, que a gente tem que ter esse criticismo apurado e que hoje está muito bem, é muito comum nas escolas, né, eles ressaltarem isso para os alunos, né, de que estarem sempre criticando e você acaba sendo igual o demônio, né, que critica todo mundo e acaba sendo um deus da própria vida, porque a partir do momento que você está criticando alguma coisa, você está se pondo como se você fosse maior daquilo que você está criticando, né? Eu acredito Pois que o Kant foi aí um filósofo crítico, e no argumento ali do curso eu digo que a origem ideal do globalismo está lá no cosmopolitismo do Kant. Mas o grande Cogos está aí com a gente, né? é o Cogos que está aí, veio das sombras, né, Cogos? Literalmente das sombras para essa live. Exatamente. Boa noite, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês, com Patriotas pela Liberdade. Um grande abraço aos nossos espectadores. É exatamente isso, né? O Kant ele queria a Pax Mundial, a Pax Kantiana, através do Estado global. Ele não acreditava que as pessoas pudessem simplesmente conviver sem um poder central moderador da vida delas, que passasse por cima da soberania das culturas dos seus países. Terrível.
Então, Cogos, você conta o spoiler de onde é que você está agora, Cogos, para a gente ter uma noção aí do que está acontecendo com você. Não, é que eu tô em Olambra e aí eu não consegui encontrar um lugar para fazer a live, eu tô fazendo no carro. Ah, tá escondido aí, então beleza, então. Então vamos seguir aí o tema. Já que você falou de Kant, né, o Cogos já deu uma aprofundada. Então, como é que vocês estão vendo hoje? Em que etapa do globalismo nós estamos agora? Como é que a gente está na etapa final? O governo mundial vai chegar em 2022, vai chegar daqui 10 anos? Não dá para saber. Como é que vocês veem esse lado? O globalismo avançou muito no último século, né? Mas eu diria que a agenda globalista, por assim dizer, ela é uma agenda que existe desde os primórdios da humanidade, a ideia de dominar o mundo. Vários reis, vários déspotas do passado tinham essa ideia, o Sargão da Arcádia, dentre outros. Mas as instituições necessárias para que uma certa elite realmente dominasse o mundo começa com a instituição do controle monetário. A instituição do Banco Central inglês permitiu que a família Rothschild dominasse o controle monetário da nação mais poderosa do mundo, que era o Império Britânico. E quando o Anshel de Rothschild coloca a mão nesse dinheiro, ele coloca a mão em todo o poder europeu. A partir daí, essas famílias que controlam o Banco Central começam a manipular eventos de escala global. A própria derrota napoleônica foi manipulada por eles. Eles colocaram a Revolução Francesa, depois colocaram Napoleão, depois derrotaram Napoleão, tudo isso para manipular os mercados, as populações, o trânsito de pessoas e mercadorias, acumulando um poder financeiro descomunal na mão dessa elite. Aí vem as duas guerras mundiais, onde são criadas respectivamente a Liga das Nações e a ONU, que são instituições de governança global, impostas aos países. Os mesmos globalistas criaram o Hitler, depuseram o Hitler. Então eles sempre vão criando grandes perigos, grandes fantasmas, para que as pessoas, no meio desse caos, queiram uma instituição que garanta que nunca mais vai haver desordem. Mas essa promessa é impossível, porque o homem é uma criatura falível, caída. A hora que eles falam, não, nós vamos prometer a paz mundial, a ordem mundial, nós não vamos mais ter guerras, doenças, são promessas impossíveis de cumprir. Mas são suficientes para as pessoas delegarem poder na mão deles. Agora vem o que nós assistimos aí em 2020, 2021, com a desculpa da saúde. Um vírus foi criado em laboratório. Então, eles fizeram um experimento global que deu certo. Eles já perceberam até onde eles podem ir. Eles podem ir até o infinito. Quando eles incutirem o medo nas pessoas e esse medo se transformar em pânico e as pessoas abandonarem a razão, não tem mais limite para o que eles podem fazer. Todas as experiências já foram concluídas. Daqui para frente, a consolidação do poder global. Eu diria que nós estamos indo para a penúltima, talvez última fase da implantação da ditadura mundial. Até 2030, muita coisa ainda sem precedentes vai acontecer. Eu concordo bastante com o Cogos. Eu acho que a gente passou nos últimos anos, aí 2 anos pelo menos, a gente passou por um processo de aceleração muito grande dessa agenda, né? E aí com a questão da pandemia e tal, foi assim, os caras pisaram no acelerador de maneira sem precedentes praticamente, né? Então é uma agenda que está muito avançada, mas que continua avançando. E eu acho que a gente tem é difícil falar em termos de datas, né? Falar assim, não, senão ficar parecendo aquelas previsões apocalípticas furadas, mas eu acho que a agenda acelerou muito. E para falar em uma data, seria a data de 2030 que está. E é muito curioso, né? Porque o pessoal os detratores dessa discussão, né? Não, isso é tudo besteira, isso é tudo teoria da conspiração, mas na verdade, um dos assuntos menos conspiratórios que existe é esse, porque você tem o Klaus Schwab falando do grande reset, você tem. Agora a gente está vivendo a COP26, né? E vários políticos enfatizaram o compromisso deles com a Agenda 2030, os ministros brasileiros da instituição suprema lá afirmaram o seu compromisso com a Agenda 2030, que nada mais é do que uma agenda cultural, moral, social, global, né, imposta de cima para baixo,
E assim, e que já, na verdade, assim, 2030 é zerar o endgame, né? É o ultimato. É quando o negócio vai estar totalmente pronto, fechado. Porque os tópicos da Agenda 2030, eles já estão sendo implementados em alguma medida e encontraram aí um fator. Esse tipo de agenda sempre busca fatores aceleradores, né? E aí a questão pandêmica funcionou aí como o acelerador perfeito para se enfiar o pé no acelerador de vez e implementar as medidas aí mais desejadas, mais queridas pela agenda globalista. Então, assim, o negócio está muito forte, tende a acelerar ainda mais, e se a gente fosse estabelecer uma data, 2030, né, 2030, seria a data para tudo isso estar consolidado, né? Já era, tá feito. Então, o Cogos, ele tocou no assunto, né, da família Rothschild, que manipulou a guerra napoleônica, eles manipularam a bolsa, né, durante a guerra, e eles concentraram ali cerca de, alguns autores falam, um sétimo, um oitavo, um sexto das riquezas do mundo, né? E aí a gente teria aí esse globalismo moderno, talvez tenha começado ali, apesar de ser uma ideia que já existe há muitos anos, né? Desde que o Sim. mundo é mundo, sempre teve essa noção, né? De querer ter o domínio global. O Yoran Razoni, né, essa questão pontuada aí também, muito pertinente, pelo qual o Yoran Razoni ele fala o seguinte: o globalismo nada mais é do que é imperialismo, né? Globalismo é imperialismo. E o imperialismo ele é muito antigo, né? Agora, o globalismo, tal como a gente o entende neste momento, ele tem certos traços, né? Certas características que outros imperialismos não tiveram. E aí isso eu acho que é um ponto de separação assim com certas características. Por exemplo, o globalismo, o nosso globalismo, né, entre aspas, aqui o globalismo que a gente está face a face atualmente, ele tem, por exemplo, certas características pseudo-liberais, né? Então, livre trânsito de pessoas, livre trânsito de mercadoria, o globalismo ele se aproveita desses elementos. E aí esse traço, né, esses traços especificamente, é que eles podem ser datados na história de um pouco mais distante, por exemplo, a gente falar, não, se globalismo é imperialismo, então, sei lá, o Império Romano era globalista. Bom, o Império Romano tinha uma pretensão de dominação global, assim como todo império. Mas esse nosso, entre aspas, globalismo atual, né, ele tem certas características que remontam a um certo outro tempo histórico e muito. Opa! Quem quer estabelecer esse governo Teve aí global? uma falha de conexão ali no André, né? Opa, Opa, voltei? voltou. Aqui a internet é da Xuxa, às vezes isso acontece. Tranquilo. É a realidade do Brasil, né? Graças ao monopólio estatal que não deixa que haja tantas concorrências na internet. E o Cox pode falar muito sobre isso, que é o que ele mais... Um dos assuntos que ele mais aborda, né? Por ser um economista, né, Cogos? Sim, é justamente um dos aspectos mais interessantes do globalismo é a busca de monopólio nos setores estratégicos, principalmente o monopólio monetário. Mas a hora que o André terminar esse raciocínio dele, vamos explorar melhor esse tema. E ele caiu? Caiu. Daqui a pouco ele volta. Então, Cogos, você que é um cara que eu admiro bastante, pessoal assim que é mais próximo a mim fala, não, mas você só vê o Cogos? O Cogos para mim é fora de série e só melhora, viu? E você tem abordado bastante, você falou agora sobre essa revolução monetária que começou, e o pessoal tem muita fé no Bitcoin, né? Seria uma forma da gente combater esse monopólio monetário que eles implementaram e que eles exercem o poder justamente porque nós utilizamos os recursos que eles disponibilizaram para nós. Nós não criamos o nosso próprio meio de vias monetárias, de troca de mercadorias, e o Bitcoin veio para assustar essas pessoas que acham que podem controlar tudo quando quiserem, onde quiserem. E você pode dar aí uma pincelada nesse assunto para a gente? Posso? Eu só vou dar uma introdução política em relação a isso, porque o Olavo de Carvalho fala sobre o globalismo, que se trata
de uma tentativa de causar a opressão e o caos dentro dos países através de guerras, através de desestabilização das estruturas sociais, das tradições, das civilizações. E a partir dessa instabilidade, os povos que se sentem oprimidos e explorados, eles vão clamar pela exploração dos outros povos. Porque esses mesmos globalistas vão falar muito em piedade, em misericórdia para com o próximo, uma sociedade fraternal. Então, à medida que eles vão plantando caos, eles vão retirando recursos de zonas que ainda não foram afetadas pelas políticas globalistas. Então, eles criam as guerras, eles destroem países inteiros com o imperialismo, que o André muito bem citou, esse fator imperialista do globalismo. Depois eles falam, vamos acolher todos os refugiados desses países aqui para dentro, com políticas públicas, com políticas assistencialistas, e aí vai começar o caos econômico. O globalismo, como gafanhotos, eles vão dilacerando as terras onde eles tocam. E, para ter de onde tirar, eles vão pedir a implantação de um socialismo global. Agora, como realmente fazer isso na prática? Através do controle monetário. Se todas as nações tiverem uma moeda que, em última instância, tem o seu valor controlado por instituições globais como o FMI, o Banco Mundial, realmente não vai ter como escapar. A soberania dos países vai ficar afetada porque as pessoas vão se endividar, a moeda vai perder o valor e os países endividados, deficitários, vão pedir socorro ao FMI. E ao pedir socorro ao FMI, eles estão sacrificando a sua soberania. O Bitcoin é muito importante porque evita que as pessoas se endividem nessas moedas que, no fundo, como moedas fiduciárias que são, elas não passam de títulos de dívida das famílias que controlam os bancos centrais mundiais. Então, o Bitcoin não é só uma defesa do nosso dinheiro, da nossa poupança, o que já é um motivo bem nobre, né, proteger a nossa família financeiramente, mas é uma defesa da nossa própria nação contra um controle monetário dos globalistas. E a partir do momento, né, que um governo começa a ter dívidas, acumular dívidas, ele começa a ficar na mão do Banco Central, né? No caso do FMI, e eles começam a manipular até onde o governo pode ir, qual governo vai suceder, porque a partir do momento que você tem dívidas com eles, eles também têm liberdade de poder fazer coisas no seu país que são contra a sua própria vontade ou contra o seu desejo, né? Então, acho que essa revolução monetária, e já há lugares no Brasil mesmo que clandestinamente eles usam moedas que não é o real, né? A gente vê pessoas que têm grupo no Facebook, eles fazem a própria moeda, eles trocam ali serviços através de moedas que eles criaram em grupo de Facebook, corte de cabelo, uma unha, sabe? A gente já começa a ter essas pinceladas aí aqui no nosso país, e tem até um país, né, El Salvador, né, Cogos? Que já adota o Bitcoin como uma moeda oficial. Então, a gente já começa a ter esse ensaio de uma contra-revolução, vamos dizer assim, monetária, que eles implementaram contra a nossa vontade, né? E, André, qual seria mais outro passo que a gente pode fazer para deter esse globalismo? O que a gente pode fazer? O Bitcoin é uma maneira, qual outra maneira que você acha que a gente pode, de certa forma, frear essa agenda globalista que tudo aponta aí que em 2030 eles avançarão bastante até lá, mas o que nós podemos fazer para lutar o bom combate, que seria aí o preceito do cristão perante qualquer regime totalitário? Perfeito. Ótima pergunta. E eu acho que isso dá margem para eu colocar uma coisa. Eu tenho me preocupado muito nos últimos tempos. Eu tenho ficado muito incomodado em tempos recentes, assim, e é uma crítica totalmente construtiva, e aqui eu vou fazer ela de forma genérica, né? Mas, assim, eu vejo muita gente com pretensão. Claro, eu estou falando fora do âmbito da mera linguagem, né? Tô falando a pessoa literalmente acreditar que ela vai... Por exemplo, assim, eu vou derrubar o Jorge Soros. Né? Eu não vou derrubar o Jorge Soros, evidentemente. Né? Claro que, na brincadeira, etc., a gente pode falar isso, deve falar isso é muito interessante. Então, eu tenho saído um pouco desse âmbito, né? Exceto pontualmente, numa brincadeira, num meme, etc. E eu tenho falado o seguinte, olha, a gente tem que, para pegar o Jordan Peterson aí, né? A gente tem que pegar o ensinamento lá do arrumar a própria cama e aplicar ele em diversos aspectos, né? Então, assim, algo que a gente deve fazer é ter ciência do que a gente pode alcançar, do que a gente pode fazer. E eu acredito que um bom trabalho de base, um bom trabalho de conscientização,
um bom trabalho de comunidade, né? Então, assim, se você puder fazer uma coisa, e eu quero dar uma... Então, em vez de falar aqui, vamos derrubar o Jorge Soro, e é claro que a gente pode brincar com isso, não, vamos fazer um trabalho de base nas nossas comunidades. Né? Então, será que... eu quero dizer comunidade, eu quero dizer, assim, no sentido bem amplo também. Rua, bairro, família, igreja, esse tipo de coisa. Será que todo mundo que está ali no seu círculo, que você consegue alcançar, e esse é um ponto importante para mim, né? Então, círculos que você consegue efetivamente alcançar e de verdade, né? Então, uma conversa consciente. Você já prestou atenção nisso que está acontecendo? Você sabe, né? Já ouviu falar do Bitcoin? Porque muita gente ouve falar, mas não sabe o que é. Não, vou lá, vou explicar. É uma moeda, é uma criptomoeda, etc. Funciona assim. Estamos tendo falha aí de comunicação com o Opa, André, e a mas internet? retomando aí. Opa, voltou Voltou? agora. Voltou. Você estava Desculpa aí, falando do gente. Bitcoin, que o pessoal, para falar com o vizinho, para alcançar ali o seu círculo íntimo. E aí, quando a gente estava aqui se animando, deu uma. Ops, já deu outra brecada aqui. Mas, retomando esse tema, né? A gente. Isso é tudo o que o governo totalitário não quer, né, Cogos? É que a gente tenha um círculo íntimo de pessoas, que a gente faça reuniões que o Estado não controle, que a gente tenha pautas próprias, que a gente pense da nossa própria cabeça, que a gente converse. Até porque, né, nos regimes socialistas, tudo que eles não querem é que haja associações, que haja família, que haja igreja. E se você puder abordar sobre esse tema, a gente, enquanto o André não volta aí para retomar o raciocínio, seria muito bom aí. Aí o Cogos também, agora é a vez do Cogos. Agora eu voltei e o Cogos caiu. É, Posso terminar, então, enquanto ele volta? pode terminar, vai lá. Então, não, mas perfeito, você mesmo já estava resumindo bem aí o que eu estava querendo dizer. Então, assim, exceto no campo da brincadeira, né, esse negócio de vou derrubar o Jorge Soros, vou salvar a civilização, a gente tem que sair um pouco disso, né, e ir mais para o âmbito do que realmente é alcançável, né, é palatável. E tem um livro que foi recentemente colocado que chama A Opção Beneditina, né, que está falando do quê? De replicar o que eram as comunidades beneditinas. Então, assim, quem que você salva? Né? Você salva a sua comunidade, né? Você salva a sua família. E aí, esse salvar não é num sentido muito... Não precisa ser necessariamente num sentido apocalíptico, escatológico. Não, pode ser só no sentido de conscientizar para o problema. Se você conseguir conscientizar pessoas para o problema, fazer elas prestarem atenção, enxergarem certas pautas, certas agendas, certos tópicos da vida pública como parte desse problema maior que a gente está chamando aqui de globalismo, já é alguma coisa e isso é alcançável de fato, né? Não é só uma retórica para ser pontuada em algum contexto de internet. Não, é algo alcançável mesmo. E o globalismo, inclusive você usou uma palavra que eu ia destacar na minha primeira intervenção. Eu tenho classificado, qual é o totalitarismo da nossa época? O totalitarismo da nossa época é o globalismo. E todo totalitarismo deseja extinguir a esfera da vida privada, né? Então, isso que eu estou falando também, né, de você cultivar laços comunitários, não tem nada mais anti-totalitário e anti-globalista, portanto, né, do que fazer isso. Então, em linhas bem gerais, aí, eu queria fazer essa intervenção. E vai lá, Cogos. Você que tem a nossa vida de volta e já fez muitas coisas que o Estado jamais iria acreditar que poderia acontecer aqui em São Paulo. Pois é, o movimento Nossa Vida de Volta, ele se deu nesse sentido, de amigos com ideais em comum, que criaram um grupo onde nós não só fazemos militância política, mas também nós fortalecemos esses laços de amizade, e no fundo é a mesma coisa. Porque quando nós fortalecemos esses laços locais, nós estamos fazendo a política da maneira certa. Estamos procurando de uma forma harmônica o bem comum, de forma a dispensar os poderes centralizadores do globalismo, que querem substituir tudo aquilo que a humanidade tem de melhor por regulações impostas contra a nossa vontade, nos transformando em robôs. Teve até um espectador nosso aqui, o Jair Henrique, que perguntou por que eu abandonei o localismo e virei um nacionalista. Eu não abandonei o localismo, pelo contrário.
Só que nós não podemos deixar com que os globalistas eliminem o conceito de nação. Eu não sou um nacionalista, eu sou um patriota, né? Só que quando nós pensamos o que os globalistas querem fazer com o mundo, eles querem eliminar toda a nossa identidade nacional, toda a nossa cultura nacional. Nós precisamos pensar o seguinte: a humanidade deveria ter seguido um caminho de harmonia entre as localidades, de localismo propriamente dito, livre mercado, de forma a criar uma identidade nacional natural. Ela foi criada de forma artificial pelas guerras, pelos governos, pela política mundial, pela geopolítica, mas ela existe. Aí eu penso o seguinte: quem vai usar a estrutura formal e informal que já foi montada em torno das nações? Os globalistas, para esmagar ainda mais o indivíduo? Ou os indivíduos vão usar aquilo que já existe para ir restaurando a soberania das localidades, começando com a ideia da fronteira nacional? Temos que ser nós, os localistas. Então, no momento em que querem eliminar as nações do mundo, no momento em que as escolas suecas tiram a bandeira da Suécia porque é ofensivo, no momento em que não falam mais em Brasil, em Amazônia brasileira, mas falam em Amazônia internacional, essa é a hora do sueco cantar o hino da Suécia, essa é a hora do brasileiro cantar o hino do Brasil. Porque isso é uma marcha ré do globalismo. Nós estamos voltando para as esferas locais, começando pela nação, em vez de avançar para a agenda globalista de eliminação da comunidade, da família e das nações. E como o André disse, o mais importante de tudo, e ele até citou o Jordan Peterson, é arrumar a nós mesmos dentro da nossa família, com as nossas comunidades locais, para restaurar a nação com base nisso. Aí os globalistas vão sair fora dessa equação. Para dar um exemplo prático do que o Cogs acabou de falar, né? A Starbucks, ela tem muita dificuldade para atingir o mercado italiano, por exemplo. Aí você pergunta por quê? Porque os italianos, eles gostam muito dos cafés locais deles. É uma coisa histórica. São cafés que surgiram no século XIX, muitos no final do século XIX, começo do século XX. E eles repudiam aquele café internacional, aquele café sem gosto, aquele café açucarado, enfim. Eles querem o café tradicional da região, daquele que o avô experimentou, que o bisavô experimentou. E eu acho que essa coisa da gente acentuar as localidades, a nossa própria cultura local, é uma coisa que a gente deveria voltar ao tema, né? O André, eu tenho certeza que também pode falar sobre isso, que é a gente dá valor à nossa cultura, do que o vizinho está produzindo, do que tem o açougue ali regional, porque cada vez mais tem se perdido isso, né? Olha, eu não sabia dessa do café italiano. Que lindo isso. É o Reject Modernity, Embrace Tradition, né? Revere the local, reject the global. Rejeitar o Starbucks. Agora, eu queria fazer uma parte econômica. Para as pessoas terem cafés locais de boa qualidade, poderem comprar, elas precisam ter uma economia local forte. É por isso que os globalistas impuseram lockdown no mundo inteiro, para quebrar as economias locais. É um plano muito maligno. Sim. E também a confiança das pessoas na sua comunidade também foi quebrada. Todo mundo olha para o outro como um agente contaminante agora. Os conflitos que foram gerados, que você tomou o negócio, você usou o negócio na cara, não posso nem falar o nome aqui para não cair a live. Mas você vê, por exemplo, que no Nordeste americano tem muito estado democrata, onde as liberdades individuais foram tiradas, as liberdades econômicas foram tiradas. Mas lá na ponta mesmo, no Maine, New Hampshire, eles mantêm um certo amor às liberdades. Por quê? Porque sempre foi, pelo isolamento do lugar geográfico, né? Sempre foi um lugar de localismo, onde as pessoas preferiam fazer uma reunião da cidade, olhar cara a cara um no outro, do que fazer uma eleição impessoal, por exemplo. Então, esse tete-a-tete é muito importante para que as pessoas tenham a ideia do valor da liberdade do outro. O que acabou sendo implementado, né, Cogos, foi uma sovietização da vida, né? Tem aquele livro Sussurros, do Orlando Figes, né? Esse ambiente de delação, todo mundo é um Não, eu tava falando aqui, soviético, né? os dois caíram agora. Fiquei sozinho, Alguém então. destrói a Estamos Anatel? falando aqui então da delação, né, dos vizinhos um com o outro, né, promovida até por essa agenda global. O Cogos voltou, né, os vizinhos aí. E isso é o retrato da sovietização da vida que você acabou de falar, né, André? E aí, se você quiser concluir, vai lá.
Ah, beleza. É que eu não sabia se eu estava dentro, se eu tinha caído, eu estava dentro. Mas beleza. Não, eu ia falar essa situação que o Cogos descreveu, que foi promovida. Não, e a parte econômica aí que ele fez foi perfeito, porque você precisa para que a comunidade seja prospere, né? Seja pródiga, você também precisa, né? O aspecto econômico também precisa estar harmonizado com todo esse funcionamento. Mas o que acabou acontecendo, né? Foi uma desconfiança coletiva, né? Todo mundo desconfiando de todo mundo, pressupondo que o outro está ferindo algum tipo de regra e todo mundo delatando todo mundo. Bom, isso é nada mais, nada menos que um ambiente soviético. Não tem, assim, e não é figura de linguagem, é literal, né? Isso é a sovietização da vida. A gente ter mais confiança no McDonald's do que no rapaz que está vendendo sanduíche ali no ponto de ônibus. A gente ter mais grife de uma roupa, enfim, de uma Global do que na Caixa, né? Que a Lígia Cogos gostava muito, né, Cogos? Você pode complementar esse raciocínio. É a sovietização do que a gente vive hoje, né? Ah, você assistiu a minha conversa com o Guilherme Freire lá no Brasil Paralelo? Eu assisto tudo, Cogos. Pode ter certeza que eu sou um fã seu. Olha, e a recíproca é verdadeira. O trabalho que você faz é essencial para o localismo, para a liberdade, para os valores conservadores. E é exatamente isso, né? Eu estava contando essa história no Brasil Paralelo, que a minha mãe gostava de uma loja chamada Cachê, que vendia roupas tradicionais, típicas, e que essa loja faliu e agora é tudo umas roupas da mesma cor, brancas, cinzas, pretas, não tem mais o colorido, no mundo inteiro. Porque, como disse aqui o Jair Henrique, né, só as grandes corporações podem sobreviver a tanta regulação, a tanta restrição. E o aspecto que o André levantou, da sovietização da vida, para mim é o mais assustador. A hora que pai denuncia filho, filho denuncia pai, vizinho denuncia vizinho, nós confiamos mais em mandetas, em togados, em burocratas, do que no nosso vizinho, do que nos nossos amigos, é porque a sociedade se esfarelou, não tem mais nada. E é o maior perigo, né? Até porque, por exemplo, em Cuba, né, a gente recebeu uma cubana do Patriota pela Liberdade. Ela contou pra gente que o fato de um ficar denunciando o outro é na expectativa de conseguir um cargo no governo cubano. Aquele que consegue um cargo no governo cubano é aquele que denuncia várias pessoas que estão trazendo dólares para Cuba, que estão vendo novelas de outros países, que estão no mercado negro de carne. Aquela pessoa que denuncia irregularidades, coisas clandestinas que os cubanos estão trazendo para dentro do país, são aquelas pessoas que são promovidas a trabalhar para o governo cubano e a ter um privilégio econômico muito grande na região, né? É um estado policialesco e onde todo mundo é um policial em potencial, né? Um policial no sentido de um agente fiscalizador do Estado no pior sentido possível do termo, né? E todo mundo é potencial delator de todo mundo. Isso é o estado cubano aí na sua essência. Quer dizer que se Cristo nos ensina a imitá-lo, a ser como eles, essa sociedade totalitária nos ensina a ser como Judas, literalmente. Agora que você tocou nesse assunto, Cogos, vamos aprofundar nisso, né? Vocês acreditam que há uma guerra espiritual e o que traz a pauta, esse globalismo no campo espiritual? De que lado ele está nesse campo espiritual? O que vocês acham? Certamente a obra do demônio. E o contraponto disso seria, então, nós imergirmos na tradição cristã, de nós voltarmos à Bíblia, de nós voltarmos à tradição, e até a própria Bíblia, os próprios cristãos, o próprio cristianismo, ele se tornou a maior religião, se tornou um ícone, se tornou popular por sacrifícios, né? A gente lê várias histórias, Daniel, os três foram queimados na fornalha, tinha um quarto ali, que eram pessoas que sacrificavam pelo evangelho. E depois do Império Romano, a gente viu que o maior problema que teve Nero como imperador de Roma é que quanto mais cristãos morriam, mais cristãos dispostos a morrer apareciam, né? E foi dessa forma que o cristianismo se tornou popular e cresceu muito.
E hoje eu acho que até o próprio Jordan Peterson, ele se torna tão popular trazendo essa pauta à tona, né? Que é da gente não ter mais esses heróis, a gente não ter mais aquela pessoa com testosterona de fazer igual o Cogos e xingar o governador Dória lá na casa dele, de pegar o pessoal e ir para cima, de chegar alguém e escrever um livro, né? E a gente está faltando isso, né, na nossa sociedade. O que vocês, como vocês veem essa situação? Queria só fazer uma colocação sobre a questão espiritual, né? Essa é outra coisa que o pessoal transformou meio que num bordão, né? Não, a guerra é espiritual. Tá certo, tá certo. Mas isso é muito sério para a gente transformar numa coisa que a gente joga aleatoriamente num tweet. Eu sou um grande leitor do Eric Fögling, né? E o Eric Fögling sempre descreveu não especificamente a problemática do globalismo, mas assim, ele sempre descreveu com muita qualidade, precisão e profundidade que há problemas espirituais gravíssimos aí imbricados em todas as criações aí, todos os filhos da modernidade, né? E aí especificamente aqui no caso de um poder global, né? Um poder global está inevitavelmente vinculado a uma religião universal, né? E, inclusive, tem até o livro do Monsenhor Sanahuja, né? O Poder Global e Religião Universal, que trata especificamente disso. E, obviamente, que essa religião universal é a religião lá do 666, né? Não é nada que nos seja muito favorável. Então, é aquela coisa ecumênica, no pior sentido possível do termo, sincrética, antirreligiosa, na verdade, é uma religião antirreligiosa, né? Para voltar no começo, é muito parecido com o cosmopolitismo do Kant, né? É a hora que a comunidade humana inteira vai estar interligada pela sua racionalidade e a religião que existe vai ser a ética entre as pessoas apenas, né? Apenas e tão somente isso. Essa vai ser a religião universal. Então, com certeza, e por tabela, né, por corolário óbvio, esse debate, essa discussão se torna inevitavelmente espiritual também, né? Então, por quê? Porque quem é proponente disso é contra aquilo que nós acreditamos. Então, é bom ficar atento a isso. A guerra é espiritual, sim, e num sentido mais grave aí do que as pessoas normalmente pensam. Concordo plenamente com o André. Existe essa ideia, né? Porque o demônio, ele se traveste de anjo de luz. Ele tenta reconstruir essa torre de Babel, a ideia de uma sociedade humana unida, mas unida só pelos poderes humanos, com valores humanos, não com valores divinos. Mas esses valores humanos são finitos, são limitados, eles são incapazes da caridade sem a graça de Deus, e certamente eles vão ser arrebatados por outros poderes sobrenaturais que não vêm de Deus. E aí seriam os poderes demoníacos que vão explorar essas paixões humanas, no sentido de criar essa fraternidade universal. Infelizmente, o inimigo ele se infiltrou em todas as instituições. O Olavo de Carvalho ele fala em 3 grandes poderes globalistas. Nós falamos muito sobre a questão financeira dos Rothschild, mas isso é uma das facetas. Ao mesmo tempo, nós destruímos com essa ideia de fraternidade universal, de laicismo, o poder sacerdotal na sociedade cristã. Nós vemos líderes religiosos cristãos cometendo heresias, apoiando o totalitarismo, apoiando ideias comunistas, abortistas, de ideologia de gênero. Tudo isso vai tornando-as iludidas com a própria força da religião que ergueu o Ocidente, que é a religião cristã. Ao mesmo tempo, nós vemos o Islã, com todos os erros e todas as barbáries deles, eles têm um poder sacerdotal muito forte. E eles vão dominar esse debate. Da mesma forma, enquanto o Ocidente se desarma, enquanto o Ocidente deixa de investir em defesa para fazer demagogia, para se endividar, hoje os países ocidentais gastam 70% aí do seu orçamento para pagar dívida com o banqueiro, em vez de investir em defesa, nós vamos nos enfraquecendo e o eixo China-Rússia vai se fortalecendo militarmente. A hora que o Ocidente estiver internamente endividado, sem defesas militares, sem armas, e sem a força da fé e da religião, aí acabou. Essas 3 forças, na verdade, elas atuam obedecendo essa única, que é uma força demoníaca cujo maior trunfo é infiltrar no próprio cristianismo para enfraquecê-lo.
Então você vê aí, lamentavelmente, líderes cristãos falando que não importa o que você acredita, o importante é você ser feliz, o importante é você achar que você faz o bem, e vamos todos dar as mãos. Disso só pode resultar o caos, porque não existe uma harmonia criada pela ideia de uma verdade absoluta aqui. Aqui é o relativismo. Do relativismo vem o caos. E do caos vai vir alguma coisa que vai substituir tudo isso. Quem é que tem o poder para se travestir de anjo de luz, simular uma religião, simular uma ordem, simular virtudes humanas, tudo ao mesmo tempo? Sem vir de Deus. Só o demônio tem esse poder. E é ele que vai controlar no final. E vale lembrar na tentação que quando o demônio tenta Cristo, ele oferece o mundo, né? Oferece o quê? Oferece o governo do mundo é seu. E o demônio não pode oferecer uma coisa que já não é dele. Ele é o príncipe desse mundo. O mundo jaz no maligno, né? E quando você aborda esse assunto, né? Quando a gente aborda esse assunto, a gente lembra também que existe uma guerra biológica nisso, né? Que a partir do momento que a gente tem uma sociedade mais afeminada, porque hoje em dia é proibido aquele homem fraco na China, por exemplo, né? E você vê até os próprios russos, eles ainda conservam essa tradição de um homem mais forte. E a partir do momento que biologicamente a gente começa também a ser tomado por essa pauta, e a gente começa a não ter a reação, não trazer mais o debate, porque, por exemplo, esse debate da defesa nacional, de você se armar pela defesa nacional, uma pauta que a direita, por exemplo, não discute. Sabe? Eu já vi militares reclamando muito disso, que só quem fala disso é a esquerda. São as pessoas que querem que haja uma dominação global de fato. Mas não há esse debate ainda no nosso meio, sabe? E muito parecido com o que aconteceu nas universidades, onde só a esquerda falava de política, de democracia, de eleger pessoas, e eles realmente, depois de uns anos, eles dominaram esse debate, esse campo. É muito perigoso, né? Vocês podem falar mais sobre isso, da gente esquecer essa pauta e daqui a um tempo só eles estarem dominando como deve ser o armamento, com que país deve se filiar, com que tipo de tratado o Brasil deve fazer. E a partir do momento que a gente não tem uma defesa nacional, a gente não tem poder nenhum sobre o que o globalismo quer implementar no nosso país, né? Esse tópico aí ele é interessante, me faz um assunto que eu estudei bastante nos últimos anos foi o Brexit, né? E lá nos primórdios da coisa, o Nigel Farage, né, que é um ícone aí, a representação simbólica da campanha pelo Brexit, né, pela saída do Reino Unido da União Europeia, ele falava o seguinte: a União Europeia quer formar um exército europeu. Não são mais os exércitos. E olha só, e olha o absurdo de se falar isso na Europa, onde você tem ali exércitos históricos. Né? Eu nem quero assim correr muito, falar muito, porque eu sei que essa é a especialidade do Cobos. Mas e aí, obviamente, que ele foi taxado como maluco. Veja, e a consequência de um globalismo, né, nesses termos é esse mesmo. Você vai ter um exército global que vai servir unicamente para oprimir dissensores. Né? Quem for dissensão vai ser oprimido por esse exército global. Quando o Nigel Farage falou isso, obviamente que ele foi acusado de tudo aquilo que a gente já sabe, conspiração, absurdo, imagina, né, não sei o quê. E há 2, 3 anos atrás, a Angela Merkel e o Macron estavam discutindo quais seriam assim, as bases, os preceitos desse exército europeu. Né? Então, assim, essa tentativa de dissolução das defesas nacionais faz parte desse pacote estratégico aí, porque no fundo, o que vai ter é um exército global. Se o globalismo efetivar aí as suas metas, né, o que vai haver é uma constituição global, um imposto global e um exército global. E a gente já teve um belo balão de ensaio disso na União Europeia, que, aliás, é o grande balão de ensaio do globalismo como um todo. Né? Quem quiser ter um preview, né, do que pode ser, do que será o globalismo, é só olhar para a União Europeia. Você está lá em Dublin e tem uma lâmpada, queimou a lâmpada na sua rua,
você precisa mandar um memorando para Bruxelas para descobrir como faz para trocar a lâmpada, quem vai trocar e etc. Pois é, esse ponto da defesa nacional, eu concordo com vocês que é muito pouco discutido na direita. E quando alguém toca nesse assunto, é taxado como algum tipo de maluco. Eu me lembro, eu era pequeno, mas eu me lembro que o Enéas falou na bomba atômica brasileira e o pessoal só fez meme com ele. Ainda era época pré-meme, mas ridicularizaram o Enéas. Mas aquilo era a única pauta séria que eu já vi alguém levantar num debate presidencial. Nós deveríamos discutir a defesa da nossa soberania. O Enéas levantou esse ponto. E o Brasil, historicamente, já teve a sua capacidade de criar um arsenal nuclear. E as pessoas que participaram desse esforço foram presas, mortas ou afastadas. O coronel Amarante, da Força Aérea Brasileira, que foi um dos maiores entendidos de tecnologia nuclear do Brasil, foi assassinado por globalistas. O almirante Otto, da Marinha do Brasil, que também entende do assunto, o Sérgio Moro deu um jeito de prendê-lo, porque o Sérgio Moro também é um agente globalista. E eu fiz uma campanha, soltem o almirante Otto. A grande questão aqui é que existe um complô para destruir as forças armadas dos países, dos Estados-nação, para criar esses grandes blocos. O André lembrou muito bem do Macron e da Merkel fazendo isso. Uma aliança entre França e Alemanha no sentido de criar uma identidade militar europeia era algo que já preocupava a Margaret Thatcher lá atrás. Por isso que ela quis investir na defesa da Inglaterra. Agora, a própria Margaret Thatcher cometeu o erro de ser contra a proliferação de armas nucleares no mundo. Porque ela achava que só o Conselho de Segurança deveria ter. Mas é a proliferação nuclear que evitou que uma guerra de grande escala se deflagrasse no Extremo Oriente ou na Caxemira. Se o Oriente Médio tivesse armas nucleares, alguns falam que isso seria um absurdo, mas certamente não haveria esse caos que aconteceu depois da intervenção da OTAN na Líbia, que gerou o Estado Islâmico, a Irmandade Muçulmana. Agora, na América Latina, que é o que mais deveria nos preocupar, existe isso também. Uma intentona globalista de eliminar a soberania dos países locais aqui. Eles criaram aí a Escola Interamericana de Defesa, sob a égide da Organização dos Estados Americanos, onde nos cursos de Estado-Maior das Forças Armadas, os generais já estão sendo doutrinados a defender uma identidade de defesa latino-americana e não mais a ideia de uma Força Armada que defende o Brasil, ou uma Força Armada chilena que defende o Chile, ou uma colombiana que defende a Colômbia e assim por diante. Isso é muito perigoso, porque, ao mesmo tempo, você vê essas desculpas ambientais, isso aí é um bom tema aí para o nosso próximo tópico, não emita mais carbono, vamos reduzir a emissão de carbono. Se o Brasil quiser ter uma indústria de defesa independente, nós vamos ter que ter uma indústria de defesa, uma indústria geral, né? Metalúrgica, química, petróleo, muito forte. Vai ter que emitir carbono. Caso contrário, nós não vamos ter uma indústria de defesa independente. E aí, o que eles querem com isso? Querem que realmente o Brasil não tenha meios. Que o Brasil fique defasado ou dependente de potências externas. A hora que o Brasil não mais seguir a agenda desses caras, que é uma agenda terrível, imposto corporativo, redução das emissões, eles vão cortar o nosso fornecimento de material bélico e nós vamos ser invadidos. Nós vamos ser coagidos. Então, toda essa questão econômica é importante para a defesa também. Eu sempre bato na tecla econômica e o pessoal me chama de vil mercante. Mas é exato. Mas sem economia, o que você vai fazer? Você não vai comprar armas, você não vai comprar remédio, você não vai comprar comida. Por isso que a ideia do livre mercado e da economia local forte é tão importante, porque ela vai afetar até questões geopolíticas. Com certeza. Então a gente, só para terminar, só para fazer uma conclusão, né? O poder, por exemplo, o Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, ele tem poder não pelo cargo, mas por ser o chefe supremo das Forças Armadas. Daí que vem o poder dele. O governador João Dória, a caneta, não serve para nada. Ele tem o poder que ele exerce pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Que se não seguir o Dória, ele não tem poder. Né? Quando a gente faz aí uma manifestação contra o Dória, você vê o poder que ele tem, não pela caneta, não pelo cargo, mas pela quantidade de policiais militares que obedecem a uma ordem dele de proteção, né? Que é até, de certa forma, inconstitucional a quantidade de militares que ele move para proteger ele próprio. Então, a partir do momento que a gente tem pessoas, né, um exército global,
que protege os interesses globais, né? O André citou que a União Europeia, né, queria fazer um exército europeu. Aí eles começam a exercer um poder sem precedentes, né? Não porque eles têm um cargo ou porque eles têm, simplesmente porque eles têm o poder das armas, né? E acredito que a grande defesa que nós podemos ter para não perder o nosso poder seria nós mesmos nos comprometermos na nossa própria defesa, né? De possuirmos de alguma forma a nossa própria defesa. Tem aí muitas pessoas, né? O mercado de armas crescendo, CACs, né? Manifestações enormes, né? De CACs no Brasil. E não é nem pela proteção meramente pessoal, mas também pela proteção de uma nação perante os interesses globais, né? Então, para entrar nesse tópico agora de clima, né? Eu acredito que eu acredito que nós três aqui no ensino médio a gente recebeu uma enxurrada de pessoas falando que o clima seria uma coisa assim, que a água ela ia faltar em 2015, né? Não ia ter mais Pelo que eu água. aprendi no ensino médio, nós estamos mortos, a gente nem está aqui. Nós estamos mortos, afogados. A gente viveu isso muito intenso, né? Década de 90 era isso, né? Se a gente não Olha, economizasse. aquele charlatão desumano do Jacques Cousteau, que era um ambientalista fanático, falava que em 1980, se não reduzisse a população para 700 mil habitantes lá, o mundo ia colapsar. 30 anos se passaram e a única coisa que colapsou foi o bolso do trabalhador de tanta regulação econômica. Sim, é verdade. E principalmente quando a gente pensa que não há ainda no nosso meio, né, nós que, por exemplo, os nossos amigos, as pessoas que estudaram com a gente, elas não acordaram ainda para isso, né? Não acordaram ainda para falar, isso não deu certo, mentiram para a gente, né? As pessoas elas estão ficando numa forma que é mais importante a gente seguir uma agenda, né, ou seguir algo que um professor falou, do que a gente começar a pensar no que realmente está acontecendo, né? Na minha época de... perfeito. Então, aí na minha época de escola, era o efeito estufa e o documentário do Al Gore. O negocinho do taco de golfe, né? Sim. O Rio de Janeiro estaria submerso, era para estar submerso há uns 10 será a pauta ambiental. Eu diria, eu arriscaria esse pauta. Inclusive, recentemente eu traduzi um livro chamado O Reich Verde, que é um baita título, de um belga, um filósofo belga chamado Diego de Fridy, onde ele fala justamente, ele fala de todos esses temas que nós estamos falando aqui, e tudo que ele coloca lá me faz crer isso. A faceta pública do globalismo nos próximos anos será, em grande parte, pautada pelo ambientalismo, que vai ser o quê? A redução do consumo de carne, a abolição de tudo que for baseado em carbono, e é claro que nos bastidores outros tópicos continuarão rolando, mas a pauta ambiental vai vir muito forte. Sim, e o adendo que eu ia colocar. Inclusive, um cara que está emplacando isso de maneira voraz é o Boris Johnson. O Boris Johnson, no Reino Unido, abraçou a Agenda 2030 na sua versão Relações Públicas Ambientalista com força total. Então, o COP26, que está acontecendo agora aí, embora o principal já tenha passado, tem várias pistas ali do que os globalistas vão fazer nos próximos momentos. E eu acredito que a pauta ambiental vai ser o carro-chefe, digamos assim. O primeiro boi da carroça aí será o ambientalismo. Eu concordo com o André. Inclusive, o Boris Johnson é um grande traidor, né? Porque o André, que estudou o Brexit,
sabe que o Boris Johnson ele se juntou ao discurso do Nigel Farage em defesa do Brexit. E aí, poxa, muitos conservadores aplaudiram o Boris Johnson. Depois ele impôs um lockdown terribilíssimo, né, no Reino Unido, uma coisa nazística, totalitária, e agora ele nos vem com essa, né, de ditadura ambiental. Essa é a mais desumana das ditaduras. Porque houve tempo em que a esquerda falava no trabalhador, no proletário, por mais que fosse um discurso completamente falacioso economicamente, sociologicamente, ainda tinha como objeto de preocupação o ser humano. Sim. Então era o proletário. Ou então você vê essa esquerda lacrante, aí o LGBT, as minorias trans, ainda tem como objeto de preocupação o ser humano, ainda que seja uma preocupação falsa. Agora, essas ideologias ambientalistas são completamente desumanas, porque aí elas querem inverter completamente a hierarquia do universo. A hierarquia do universo era Deus, depois o homem, depois a criação. Agora nós tiramos Deus da jogada, virou o antropocentrismo. Agora nós vamos inverter, vamos colocar os tatu-bola da Birmania acima do homem. O homem vai ter que trabalhar e se submeter aos bichos. Isso é completamente desumano. Isso é uma inversão do direito. E isso vai resultar num colapso econômico global total, com um verdadeiro genocídio, um holodomor em escala global, de mortes de fome. As pessoas falam, não, porque tem que ter um tratamento humano para os bichos. Se nós tivéssemos isso, os pobres do mundo iam morrer todos de fome. Se não tiver agricultura e pecuária em massa, os pobres vão morrer de fome. E é exatamente isso que esses malditos querem. Está escrito nas Pedras da Geórgia, temos que reduzir a população para 500 milhões de habitantes. Como fazer isso? Um colapso econômico global causado por regulações ambientais é a estratégia deles. Eu acho que isso daí levanta uma questão importante, que é digamos assim, vamos chamar de a antropologia do globalismo, né? Ou seja, como que o globalismo vê o homem. Então, e a gente pode ir pela via ambiental. Então, pela via ambiental, o globalismo vê o homem da seguinte maneira. Entre um homem, um ser humano, e uma ameba, uma barata, um tumor de câncer, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Essa é a visão. Por isso que você pode eliminar, tá lá no Paul Ehrlich, né? O Paul Ehrlich, lá na década de 70, já falava isso, ó, a gente precisa eliminar cerca de coisa da ordem de 80% da população mundial, senão vai faltar alimento, o planeta vai colapsar. Né? Agora isso está travestido com mais força pelo aspecto ambiental. Mas isso revela um pouco, então, dessa antropologia subjacente do globalismo. E a gente pode ver isso também, num tópico que a gente não abordou, na questão dessa ideia de ser possível você transicionar de gênero. Né? Por quê? Porque esse pessoal vê o ser humano como uma massa amorfa e de valor moral reduzidíssimo, que pode ser submetida a experimentos e pode ser transformado em qualquer coisa. Então, um homem pode ser transformado numa mulher, uma mulher pode ser transformada num homem. E esses dois aspectos, então, pela via ambiental e pela via da ideologia de gênero, a gente deduz a antropologia que os globalistas apresentam. Como eles veem o ser humano. O ser humano é isso. O ser humano é nada mais do que uma célula, como qualquer outra. Né? É um ser biológico como qualquer outro. Não tem moralidade objetiva, não tem espírito, tem uma inspiração transcendental. E é uma massa amorfa que pode ser transformada em qualquer coisa. Num soldadinho obediente, você pode ter um gênero, ser bigênero, trocar de gênero, acordar se sentindo qualquer coisa. Isso diz o que sobre uma concepção de ser humano, de humanidade? É uma concepção muito pobre daquilo que é o ser humano. E é interessante também que você vai parar na cadeia se pegar um ovo de tartaruga, mas abortar pode porque é só um aglomerado de células, né? Aquele ser humaninho é só um aglomerado. E o aborto é uma forma de reduzir a população também. Bom ponto. Ó, galera, a gente tem um pouco mais aí de 1 minuto aí para acabar essa live. Então, se vocês quiserem fazer a consideração final de vocês aí, falar para seguir aí o canal de vocês, o trabalho de vocês, para quem acompanhou, podem fazer a consideração final aí, 1 minuto. Fala aí, André.
Beleza, então eu queria agradecer aí você, Gabriel, Patriotas pela Liberdade, o Cogos. É sempre um prazer estar compartilhando aqui a plataforma com o Cogos. A gente teve num evento há uns anos atrás lá no FABC, batemos um papo legal depois do evento. Não sei se você se lembra, mas é sempre um prazer estar aí. Então, quem não me conhecer ainda, pode me seguir aqui no meu perfil. E na minha bio tem um link para o meu curso As Raízes Filosóficas do Globalismo, onde eu exploro mais a fundo essa tese que eu compartilhei lá no início, de que a origem ideal desse globalismo que a gente enfrenta